Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso segundo time, né? Second time. Aqui nós começamos já na primeira aula falando de física para PRF, cobrimos o edital, vimos as áreas, começamos com cinemática, que é a área, vamos lá? É a área que busca entender os movimentos sem importar as causas, né? Então, nós já vimos movimento uniforme, vamos terminar agora movimento uniformemente variado e fazer o movimento circular, tá? Então, meus amigos, olha só. Aqui nós temos um caso de movimento uniformemente variado, que nós vimos que são 3 equações e vamos lá agora. Ó, um automóvel que viajava a 90 km por hora estava a 52 metros de uma barreira quando o motorista, percebendo o perigo, acionou os freios, que travaram instantaneamente as rodas. 4 segundos depois, o carro se chocou com a barreira após ter desenvolvido um movimento retilíneo uniformemente variado. Com relação a essa situação, julgue os itens a seguir. Os dados fornecidos permitem concluir que após a frenagem, a aceleração constante que os freios imprimiram ao automóvel foi menor que 6 metros por segundo ao quadrado. Ó, eu vou fazer assim já vendo o item porque nós estamos com o tempo apertado, mas o que eu te indico fazer na prova? Lê o enunciado aqui, faz o seu esqueminha, ó. Eu tenho um carro que ele estava com a velocidade inicial de 90 km por hora. E ele percorreu até a barreira, que é o meu obstáculo. Eu tenho uma distância de 52 metros. Opa! Agora, olha só. Isso aqui está em quilômetros por hora, esse aqui está em metros. Há uma incompatibilidade. Não dá para conversar assim. Então, eu tenho que transformar de quilômetros por hora para metros ou isso aqui para quilômetros. O que é mais fácil? 52 metros para quilômetros, trabalhar com 0,052 é bom? É o quê? Uma bosta, né? Então, vamos transformar isso aqui para metros por segundo. Como que eu faço isso? Divide por 3,6, costuma dar 25 metros por segundo. Tá. Agora sim, ó, eu falo aqui, ó, após concluir, né, após a frenagem, a aceleração constante, imprimiram, foi menor do que 6 metros por segundo. Eu tenho 2 caminhos para fazer isso. Um caminho que é mais tranquilo, que é o... Gente, movimento uniformemente variado não tem receita de bolo. Quando pedir isso, faz isso, Não. Ó, é simples, analisa cada caso. Ó, você tem V igual a V0 mais A vezes T, S é igual a S0 mais V0T. Esse aqui é sempre positivo, viu? Porque a velocidade inicial do corpo eu levo em consideração, então ela está a favor do movimento. Agora, menos porque a aceleração pode ser negativa. AT quadrado, aqui V0 ao quadrado, mais ou menos 2A delta S. Qual que é o caminho que eu te indico para você resolver qualquer exercício de movimento uniformemente variado? Analisa de acordo com a situação. Olha só, eu quero saber não é a aceleração. Eu tenho o espaço? Tenho. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho, que é 25. Acabei de descobrir. Ora, se ele vai parar, eu sei que é o quê? A velocidade final é quanto, gente? 0. Eu consigo achar por esse caminho aqui? Consegue, porque ele fala aqui que o tempo de frenagem é o quê? 4, né? Consigo achar por esse outro caminho aqui? Também, porque eu tenho o espaço e eu tenho a velocidade inicial. Agora, o que é melhor? Fazer alguma coisa elevada ao quadrado ou um negócio aqui? Não é mais simples fazer aqui? Esse aqui é mais difícil, né? Então, olha só. Torricelli, também consigo? Consegue. É um exercício que ele te deu esse item aí de brinde. Então, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Então, a minha velocidade inicial, final, melhor dizendo, 0. Velocidade inicial, 25. Mais a aceleração, que é o que eu quero descobrir, né? Que ele quer saber se é o quê? Superior a 6 metros por segundo. Inferior, melhor dizendo, né? Ele quer saber se é menor que 6. Vezes o tempo, que é quanto? 4. Então, quem está positivo passa? Oi? A velocidade final, ele falou que é 0 não. Ele falou que vai colidir ainda.
Ah, sim. Tá. 4 segundos, o carro se chocou após o desenvolvimento. Beleza. Tá, posso falar assim também, que não é zero. Vamos? Então, ao invés de usar esse caminho aqui, como ele não falou que é zero, posso usar então a equação horária do espaço? Pode, tranquilamente, tá? Concordo com você. Não que iria dar errado, para esse caso iria dar certo, mas se atendo às entrelinhas da questão, é melhor então a gente usar esse caminho, ó. Por isso que eu falei no começo lá. Tava certo o tempo todo. Tá. Ó, o espaço final zero, o espaço inicial, ou pode fazer o contrário, tá? Ó, eu posso chamar o espaço final, ele andou 52 metros, né? Aí tudo vai de acordo com a análise da questão. O espaço inicial zero, a velocidade que ele estava 25, ele andou 4 segundos, ó, mais 1/2 da aceleração, que é o que eu quero descobrir, vezes 4 ao quadrado. Então, esse aqui vai ficar assim, ó, 52 é igual a 100 mais... Gente, 4 ao quadrado, 16. 16 por 2, 8. 8A. Ora, quem está positivo passa negativo. Então, vai ficar menos 48 igual a 8A. Bora, moçada? Vamos lá. Quem está multiplicando passa dividindo. Menos 48 dividido por 8, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que esse menos aqui, gente, ele denota aqui apenas que eu estou o quê? Num processo de frenagem, tá? Então, quando eu falo aqui agora, ó, ele é menor, essa aceleração é menor do que 6 metros por segundo ao quadrado? Não. É igual. Né? É igual. Então, Agora, falso. fazendo pela primeira fórmula lá, ele dá maior que 6. É aí que está o negócio. E também tá errado, então foi errado por errado. É. O cara levou sorte. Agora, olha só, se eu fizer aqui também por Torricelli, você vai perceber que nesses 4 segundos, né, esse negócio aqui, ó, ele não vai ter parado, tá? Aqui, da mesma forma que lá eu ia aproximar, aqui também há um caso aqui de aproximação, porque olha só, eu não posso simplesmente falar que ele parou no 52. Como ele colidiu, pode ser que ele tenha arrastado isso aqui, entendeu? Por isso que vai dar essa diferençazinha. Entendeu? É. Então esse item está o quê? Errado. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Talvez você poderia presumir que ao se chocar, a distância parou. Isso. E aí eu não estou analisando o quanto que ele andou. Mas aí vai dar o quê? O valor mínimo também continua errado. Tá? Ó. Agora, presta atenção. O carro colidiu com a barreira com uma velocidade superior a 5 km por hora. Ou seja, quando ele estava aqui, ele tinha ainda uma velocidade. Como é que eu vou descobrir essa velocidade, gente? Ora, se eu quero velocidade, essa equação do meio me serve para alguma coisa? Não, porque ela só tem velocidade inicial. Eu quero saber a velocidade final. Então ela não me serve. Vai ser a primeira ou Torricelli. Vamos tentar usar a primeira. Ó, então, V igual a V0 mais A vezes T. Ora, a velocidade final é o que eu quero saber, né? De colisão. Velocidade inicial 25. A aceleração nós vimos que é 6. 6 vezes 4. Ora, 25 menos 24. Isso vai dar 1 metro por segundo. Como ele está querendo saber em quilômetros por hora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3,6. Quando eu multiplico por 3,6, isso aqui deu 3,6 quilômetros por hora. Então, isso aqui é superior? Não. Então, também está o quê? Errado. Então, errado e errado. Gente, até aqui, fui claro? Idril, beleza? Rafael? Tá bom. Fábio, né? Hã? Caio. Fábio é quem? Aqui.
Como é que é? Aqui, ó. Aqui que nós descobrimos. Entendeu? Então, item aqui, o próximo item, é a velocidade média desenvolvida pelo automóvel desde o momento em que foram acionados os freios até o momento do choque com a barreira foi inferior a 50 km por hora. Gente, o que analisa velocidade média? Extremos, não é? Então, velocidade média é simplesmente a variação do espaço no tempo, ΔS, sobre ΔT. Portanto, velocidade média, quanto que ele andou até o choque com a barreira? 52. Qual que foi o tempo? 4 segundos. 52 dividido por 4 costuma dar quanto? 13, né? 13 metros por segundo. E agora ele quer saber em quilômetros por hora, não é? Se é superior a 50, ó, inferior a 50. Então, inferior a 50. Como é que eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplica por, então, vezes 3,6. Isso dá quanto? 46, alguém fez? Ah, 46,8 quilômetros por hora. Ou seja, é inferior a 50? É. Portanto, o item está correto. Dúvidas? A última, você me presta? O último aqui fala o seguinte: o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista e a aceleração de retardamento do automóvel são diretamente proporcionais. Aí você pensa, eita, lascou, né? Você nem falou disso ainda, eu vou falar na próxima aula, nessa aula agora. Mas de antemão, só para a gente resolver o exercício, quero te falar o seguinte. Você sabe que a força não é massa vezes aceleração? A força que está atuando no carro quando eu estou desacelerando é o quê? Só a força de atrito, né? Quando eu estou desacelerando, eu só o quê? Eu não estou propulsionando, então eu só estou deixando o vento e, claro, os pneus entrarem em contato de forma a diminuir a velocidade do carro. Então a força resultante vai ser quem? A força de atrito. Posso falar que a força de atrito é massa vezes aceleração. Por quê? Só está atuando quem, gente? A força de atrito. Foi ou não? Foi? Então, são diretamente proporcionais? Claro. Ó, esse é diretamente proporcional a esse. Se eu aumento a desaceleração, é porque a força de atrito aumentou. Por exemplo, se eu vou para ao invés de ter um piso molhado, eu vou para um lugar que tem bastante, um asfalto, que tem bastante reentrância, bem grosso mesmo, o atrito vai ser o quê? Maior, né? De forma que eu vou ter mais contato do pneu com o asfalto, né? Vocês podem ver, quando vocês estão viajando, até o barulho muda quando o asfalto é mais grosso, né? Quando o asfalto é fino, o barulho, o ruído é bem pequeno, né? Então aí isso varia também. E aí em caso de chuva, por que você tem que andar mais devagar? Porque o atrito é menor. Então no caso de uma desaceleração entre um animal, um acidente, alguma coisa assim, se o atrito é menor, a desaceleração é menor. Se eu tenho uma desaceleração pequena, eu demoro mais para frear. Se eu demoro mais para frear, é mais rápido ver quem? São Pedro. Então, foi. Gente, agora, eu acho que a gente pode falar aqui rapidamente aí de movimento circular, que... Cadê meu apagador? Pôs aqui dentro, né? Não esquece a cabeça que está pregada. Aqui. Movimento circular, quando a gente está no ensino médio, às vezes a gente fica assim, achando que é um vilão da vida, né? Fala, meu Deus do céu, para que isso? Mas eu falo para vocês, eu desenvolvi assim um método para mostrar movimento circular de forma que você pode pensar assim, ó. Sabe esse movimento que acontece, ó? Sair desse ponto aqui, ó, vim para esse, aí sair daqui, vim para esse, daqui vim para esse,
Isso aqui é o que a gente chama de movimento linear. A partir do momento que eu faço uma curva, essa curva ela existe, por quê? Porque existe aqui uma tal de aceleração centrípeta, voltada para o centro da trajetória, que está fazendo esse corpo estar nessa trajetória curvilínea. A trajetória pode ser reta, retilínea, ou pode ser uma trajetória curvilínea fazendo uma curva. Beleza? Até aqui? Tá. Qual que é a única diferença? Qual que é a mudança? É que aqui eu vou ter os mesmos parâmetros, ó. Vai ter um espaço S, um tempo T, uma velocidade V, uma aceleração A, não mudou nada. Só que vai começar a existir aqui, ó, um negócio que chama-se ângulo. E esse ângulo, ó, se eu estou aqui, ó, pertinho da origem, eu tenho um ângulo pequenininho. Quando, à medida em que eu vou me distanciando e fazendo uma curva maior, eu vou ter um ângulo maior. Pega o retorno, lá na BR, quando você pega assim, retorno, né, aqui no anel viário e tudo mais, tem uns que é um retorno bem largo, né, ou seja, eu faço um ângulo maior. Tem outros que é um negocinho, você fala, meu Deus do céu, né, você tem que andar de 20, que senão você cai. Então, é um ângulo pequeno. Tá, e onde você quer chegar, então? Quer chegar no seguinte, que isso aqui vai ter um negócio que chama-se φ, que é o espaço angular. Esse espaço angular, ó, eu saí desse ponto e cheguei aqui. Se aqui o espaço é medido em metros, o φ aqui é medido em radianos. Ítalo, o que é tal desse radiano, hein, meu irmão? Radiano, os gregos, o pessoal não tinha nada que fazer da vida, né? Falou assim, ai gente, caminhando e cantando, né? Vamos pegar o seguinte, vamos ver esse raio aqui, ó. Quantas vezes ele cabe aqui dentro da circunferência? Ah, bora, estamos fazendo nada. Aí viram, sabe quantas vezes ele cabe? É o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Então, o radiano é essa medida da circunferência em função do raio dela. E aí chegaram nesse número lindo, que é o π, 3,14, parará, pererê. Sacou? Então, 3,14 vezes 2, 6,28. Então, aqui não está na medida certa, mas ó, só para você ter noção, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uns quebradinhos, não é? Então, 6,28 vezes o tamanho do raio. Olha, gente! Tá vendo? Sentido para isso? Então, olha só. Eu gosto de fazer uma tabela aqui que é bem tranquilo para você não ter problema. Ó, comparando as grandezas que estão na casca, que são lineares, com as grandezas angulares. Então, além do espaço, você mostrou ali só o φ. Ó, tem espaço angular. Tem velocidade angular? Tem. Chama-se ômega. E o tempo? O tempo é o mesmo, ó, porque o tempo que eu demoro de vir daqui para cá, o ângulo demorou de fazer isso aqui. Então é a mesma coisa, tanto aqui quanto aqui. Na casca e no miolo. Então, ó, o espaço era S, vai chamar φ. O tempo é o mesmo, a velocidade era V, vai chamar ômega. E a aceleração A vai chamar alfa. Eita. Não, lascou não, porque olha só. Eu posso muito bem colocar aqui ó, uma tabelinha ó, de grandezas lineares e grandezas angulares. O alfa é o quê? O alfa é a aceleração. Então, ó, a grandeza linear, o espaço linear eu represento pela letrinha S, a unidade metros. O tempo eu represento pela letrinha T e a unidade segundos. A velocidade eu represento pela letrinha V e a aceleração pela letrinha A. Beleza, isso aqui já está acostumado a fazer, né? Antes do intervalo fizemos exercício aí, velocidade, aceleração, lindo, maravilhoso. Então tá bom. A única diferença é que isso aqui acontece aqui na casca. No miolo eu vou ter uma nova grandeza que chama-se φ, ó,
que é o espaço angular medido em radianos. Lembrando que, ó, o que é o radiano, né? Ó, pi, né, radianos, equivale a 180 graus. E 2π, no caso aí, né, equivale a 360 graus. Só que é mais fácil você usar esse, né? Você vai ter que dividir por 2 de todo jeito, tá? O tempo continua a mesma coisa, t em segundos, normalmente. O tempo que eu demoro para sair desse ponto, ó, vim até aqui. Nossa, eu subi alto e o povo estava escutando bem aqui. Foi mal, galera. Então, ó, é o tempo que ele demora para chegar daqui até aqui, esse ângulo. Ó, a diferença é que aqui eu andei um espaço angular φ e aqui de fora eu andei um espaço linear s. Só isso. A velocidade vai ser ômega. Aqui não é metros por segundo? Aqui vai ser radianos por segundo. Só isso. E a aceleração alfa, radianos por segundo ao quadrado. Gente, o que está me levando do miolo até aqui a minha superfície? Não é o raio? Então, macetezinho para vocês. O que está de dentro é o que está de fora vezes o raio. Quê? Falei errado. O que está de fora... Ó, como é que eu chego? Como é que eu chego aqui no S? Eu tenho que sair do que está de dentro e usando o raio, não é? Então, o que está de fora é o que está de dentro vezes o raio. Saca só. Então, a relação entre esses dois, entre o que é linear e o que é angular, tem como fazer? Tem. Olha só. O que está de fora é o que está de dentro vezes o raio. O tempo é o mesmo no 2, então não vai ter relação. Ó, a velocidade que está de fora, velocidade linear, é o que está de dentro, ômega, vezes o raio. E a aceleração linear que está de fora é a aceleração angular vezes o raio. Então, vai cair um trem desse aqui? Pouco provável. Agora, o que vem adiante é bem provável. Por quê? Como isso aqui é só um parâmetro geral do que é o movimento circular. E por quê? Na hora que ele falar o seguinte, ômega, ó, lembra daquela forma assim, ó? Ômega é igual a 2π então. Nossa, ó, 2π sobre o período. De onde que veio isso? O ômega é a velocidade angular do negócio, sacou? Então calma que eu vou chegar lá, tá? Só para vocês entenderem. Vou tomar uma aguinha aqui, você respira daí. Olha só, preste bem atenção. Gente, você já viu o Globo da Morte no circo? Ou então aqueles brinquedos, né? Ou então aquela música ridícula, pirulicó, pericó, pericó, vai ficar rodando, girando, girando, não é? Então, olha só. Gente, vai rodando, rodando. Isso aqui é um movimento que eu chamo de cíclico, ou seja, faz ciclos. Esses ciclos aqui, o que vai acontecer, moçada? Ele vai percorrer isso várias vezes. E aí, eu tenho o quê? Conceitos que eu uso, que é o que eu chamo de período. O que é período? Tempo necessário para completar um ciclo. Tempo para completar. Dá um exemplo. Qual que é o período do ponteiro dos segundos do relógio? 60 segundos. É o tempo necessário para dar um ciclo. Ponteiro dos minutos. Quanto tempo ele demora para dar um ciclo? 1 hora, não é? E o ponteiro das horas? 12, né? O relógio vai ser até 12. Não é verdade? Ó, período menstrual. 28, 30 dias ou 9 meses, né? Tem uns períodos que são mais longos, né? O pessoal às vezes abusa. Brincadeira, gente, só para descontrair. Ó, e frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ciclos que eu tenho em um certo intervalo de tempo. E aí eu tenho duas unidades. Quando o tempo está em segundos, ó, se o ΔT está em segundos, a minha frequência é dada em hertz. Se o tempo é dado em minutos, aí a frequência é RPM. Lá no carro, quando você está a 5.000 rotações por minuto, né?
Então, é o quê? Significa que em 1 minuto o motor do carro vai conseguir dar 5.000 rotações. É isso, tá? Como é que eu passo de um para o outro? Gente, como é que eu passo de segundos para minuto? 1 minuto não é 60 segundos? Então, é simplesmente, ó, daqui para cá, ó, multiplica por 60. Só isso. Tá? Então agora, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, que eu acho que a gente vai estar apto já para fazer essas questõezinhas aí de movimento circular, que vão ser a 7, a 8 e a 9. Ah, eu tenho que falar de eixos acoplados. Posso apagar de cá? Bom, então, vamos comigo aqui. Eu quero falar agora um assunto que é muito corriqueiro, que é a transmissão do movimento circular. Ó. Gente, a transmissão do movimento circular pode ser em um eixo ou 2 eixos. O que é isso, então? Ó, quando eu tenho lá na bicicleta, na bike, tem um negócio aqui pequenininho que fica girando. Como é que chama? O pequenininho? Coroa, não é? Ó, tem um dente aqui, os dentinhos dela, e eu tenho a grandona, que é a catraca. Aqui. Tá? Então, olha só. Isso aqui está girando ao redor de um certo eixo, esse está girando ao redor de um outro eixo. Mas, entre elas, tem um negócio que está interligando aqui, não é? Que é a corrente, não é? Ó, vem, dá a volta. Aí, dá a volta. Gente, concorda que essa aqui dá uma volta assim devagar e essa aqui gira rapidinho? Porque ela é menor, não é? Agora, então a primeira coisa que você pode analisar aqui que é o seguinte. Ó, se eu chamar esse aqui de A e esse aqui de B, a velocidade angular é diferente da velocidade angular, não é? Uma é diferente da outra. Inclusive, essa aqui vai girar mais ciclos para acompanhar essa, não é? Posso até falar que a velocidade angular desse é maior. Só que a velocidade linear, ou seja, aqui e aqui, tem que ser a mesma. Porque se aqui for rápido e aqui for devagar, o que acontece com a corrente? Estoura, né? Então, a velocidade linear é a mesma. Se isso aqui ficar claro para você, pronto, você mata qualquer questão. Então, vamos de novo? Ó, o ângulo eu analiso sempre no centro, não é? Ó, aqui é o φ, aqui é o S. Então, esse aqui é a velocidade linear na casca. No centro, no miolo, é o angular. O ângulo acontece no miolo, né? Então, olha só. Aqui, ó. Vamos analisar daqui até aqui. Eu andei um certo espacinho. E aqui eu tenho um certo ângulozinho φ. Então, se o ângulo aqui, ó, esse aqui andou um ângulo maior, então a velocidade é diferente. O ângulo aqui gira muito mais rápido, né? Aqui ele vai mais devagarzinho, tal. Mas a velocidade com que um negócio anda, que se você pintar um negocinho de branco, é pretinho, né? Você colocar, ó, de outra cor, você vai ver que ele vai o quê? Na mesma velocidade. Claro que se eu pedalar mais rápido, ele vai andar mais rápido. Mas se eu conseguir manter o ritmo, a minha velocidade constante da bicicleta, isso aqui vai girar numa velocidade constante. Então, a grande sacada de um eixo é você analisar que VA é igual a VB. Portanto, concorda comigo aqui, ó, que velocidade não é ômega vezes R? Então, ômega A vezes o raio dessa pequenininha, RAzinho,
é igual a ômega B vezes o raio da B. E aí, tem um negócio lindo aqui, ó. Lembra que frequência e período, eu não estava falando aqui de frequência e período e tudo mais? Analise um negócio aqui comigo, gente. Frequência é o número de ciclos em um determinado intervalo de tempo. Para um ciclo somente, qual que é o tempo necessário para completar um ciclo? Não é o período? Então, a frequência é um tesão. Saber não sabe não, mas não diverte, né? Ó, frequência é o inverso do período, 1 sobre T. Também eu brinco assim, que é um tapa, né? Tá, e de onde você quer chegar com isso aí? Quero chegar ao seguinte, você não sabe que, vou fazer aqui pequenininho, ó. Velocidade angular não é a variação do ângulo ΔΦ sobre ΔT? Seguindo o raciocínio que, se velocidade é ΔS sobre ΔT, na casca, no miolo, então isso aqui vai ser a variação do espaço, só que agora vai ser espaço angular sobre o tempo. Mas isso aqui é um ciclo, então ele vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, para um ciclo, eu posso muito bem falar que quanto que é 360 graus irradiano? 2π. Então, 2π sobre o período. Daí a gente brincar, 2π então, né? Então, 2π sobre o período. Mas o período não é o inverso da frequência? E a frequência é o inverso do período? Tanto faz fazer F é 1 sobre T, quanto, se eu isolar o T, vai ficar 1 sobre F. Quando eu isolo aqui, eu chego que a velocidade angular pode ser calculada assim ou assado. 2πf. Como eu sei que a velocidade angular é assim, se eu substituir aqui naquela fórmula, vai ficar, ó, 2πFA vezes RA é igual a 2πFB RB. Corta 2π com 2π, chego que FA RA é igual a FB RB. Essa fórmula aqui, ó, você vai usar, vai te ajudar na questão 8, tá? Você pode usar e pode cair assim. Então, você está vendo que é uma sequência pedagógica. Eu sei que do dia para a noite você não vai conseguir abstrair tudo, mas preste bem atenção. Ó, o passo a passo que nós criamos. Analisamos o primeiro que está de fora, espaço, tempo, velocidade e aceleração. Analisamos tudo que está de dentro. Espaço angular, tempo, né? Ômega, velocidade angular, velocidade, aceleração angular. E aí nós vimos que período é o tempo para completar um ciclo, frequência é o número de ciclos em um certo intervalo de tempo, em que se o tempo estiver em segundos, a frequência está em hertz. Se o tempo estiver em minutos, a frequência estará em RPM. Como um minuto é 60 segundos, se eu quero ir de RPM para hertz, basta multiplicar por 60. Bom, então para um ciclo, 1 sobre o tempo necessário para completar com o ciclo, que é o período, então frequência é 1 sobre T, que é o período. Tá, e para que eu usei isso? Quando eu analisei a transição do movimento circular de um eixo, eu vi que a velocidade angular é diferente. A Anta aqui não sabe fazer diferente, não. Aí. Ninguém me avisou, né? Beleza. No caso, Então, a velocidade angular de A é maior. é maior, isso. Ó, nesse caso aqui, ó, maior do que a de B. E agora, a velocidade linear, essa sim é igual, né? Então, ó, ela tem que ser a mesma. Aí eu até falei, se eu pintar uma aqui de outra cor, mantiver a velocidade da bicicleta, ela vai andar com a velocidade constante. Então, se VA é igual a VB, eu venho substituindo que V é igual a ômega vezes R, então vai ficar velocidade angular vezes o raio é igual a velocidade angular vezes o raio. Como eu sei que ômega é 2π sobre o período, nós vimos que é um movimento cíclico, vai se repetir, então vai ficar 2π vezes F também, então eu posso chegar nessa forma. Pode cair qualquer um desses dois casos aqui. Ítalo, e o outro caso, qual que é? É quando eu tenho dois eixos separados. E eu posso apagar aqui? Alguém que quer tirar uma fotinha? Então eu vou fazer o seguinte, para a gente não interromper o raciocínio, eu vou deixar bem aqui assim, mas vocês entendem, tá? De boa? Era só um finalzinho para comprar.
Então tá. Então olha só. Deixa eu apagar aqui. Aí, vai lá. Beleza? Pronto. Então, quando eu tenho um eixo separado, um eixo junto só para todo o sistema, o que é isso? Sabe aquele brinquedinho que quando a gente é criança, assim, que a gente até equilibra assim nos pés, que é o quê? É uma haste que tem vários pratos, assim, ela fica rodando, rodando. Quem não viu, é mais ou menos o seguinte, ó. É um negócio assim, e que tem um pratão grande, um pratão pequeno, vai diminuindo. Quando você roda o eixo, todos os pratos rodam, né? Se eu analisar assim, ó, vamos pegar o caderno, ó, vamos pegar o seguinte, ó, vamos pôr um caderno aqui em cima, aí continua o eixo, roda. Se eu rodar tudo, vai rodar todos os cadernos. É isso, é um eixo só para todo o sistema. Então, quando eu tenho, aqui é o contrário, ó, 2 eixos, mas que maravilha, né? Esse intervalo foi lindo. Gente, ó, um eixo só. Gente, aqui, ó, 2 eixos corrigindo, tá? Que eu expliquei ao contrário. E um eixo. Então, ó, eu tenho uma haste, ó, venho. Não, deixa eu desenhar de outra forma, que assim não vai dar certo, não. Aqui, ó. Aqui. Aí. Como se eu tivesse aqui, ó. Aí, pronto. Então, quando eu giro, gira tudo. O que eu quero te mostrar? Quero te mostrar o seguinte, que aqui, como o eixo é o mesmo, a velocidade angular, os ângulos aqui vão ser os mesmos. Ó. Ó, daqui para cá e daqui para cá, esse ângulo alfa aqui, ó, é o mesmo desse ângulo alfa. Tem que ser o mesmo tanto. Se o ângulo é igual, olha só, se a distância angular ao mesmo tempo é igual, agora é o contrário. Ômega A é igual a ômega B e, gente, pensa só comigo. Se eu tenho um cadernão aqui, ó, vou pegar uma folha grande, me empresta aqui essa folha dobrada, aqui. Isso, agora vai ficar mais tranquilo, ó. O esquema é o seguinte, eu tenho aqui um eixo, né? E eu vou, esse eixo é invisível porque se eu fizer não tem mãos para isso, né? Imagina que eu tenho aqui um eixo passando esses dois papéis, né? E aí, olha só, à medida que eu viro um, o outro também vai virar, certo? É isso. O que acontece? Quando esse aqui, que é maior, o que está acontecendo? Eu viro ele, ele tem que percorrer uma distância muito maior do que esse pequeno, né? Então, esse ponto que estava aqui, ó, ele andou, vamos supor, 1 metro para chegar até aqui. Já esse aqui andou 30 centímetros. Então, com isso eu estou tentando te mostrar que a velocidade linear aqui na casquinha é diferente. Então, VA é diferente de VB. Então, viu que é o inverso? Aqui eu tinha velocidade linear igual, velocidade angular diferente. Aqui eu tenho o mesmo ângulo, que é o mesmo eixo, mas eu tenho velocidades lineares diferentes. Só isso. Posto isso aí, agora nós vamos conseguir fazer o exercício de número 7. Olha aí para vocês verem. Aqui. Acho que ela hibernou, né? Fala assim. Um disco rígido gira com a velocidade angular decrescente em torno de um eixo fixo. O ponto A está localizado na borda do disco e o ponto B está situado na metade da distância entre a borda e o eixo de rotação. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que... Gente, posso apagar isso aqui? De boa? Ó, vamos analisar então. Eu tenho um disco. Um está aqui na borda, um certo ponto A, né? E aqui está o centro O.
Ó, o ponto B está bem aqui assim, ó, entre a borda e o centro. Tá. A velocidade angular do ponto A é maior do que do ponto B? Gente, quando esse cara estava aqui, de repente eu dei a voltinha aqui, ó. Ponto A está aqui e o B está aqui. Vocês concordam comigo que esse aqui eu tenho um eixo só, que é aqui o centro? Se é um eixo só, o ângulo é o mesmo para ambos. Então, se é o mesmo eixo, está certo ou está errado? Está errado, né? São iguais. Então, é errado. Ó, ômega não. Tá. Ambos os pontos possuem a mesma aceleração tangencial. Gente, tangencial é aquilo que eu falo que é a linear. Então, ó, esse cara, se ele está aumentando a velocidade, ele tem um certo valor de aceleração, que eu vou chamar aqui, ó, de A, e esse aqui também está sendo acelerado, ó. Vou chamar esse aqui AB. O A e o outro é AB. Só que o que acontece? Você concorda comigo que a aceleração, esse aqui é um item, esse é outro. A aceleração não é ΔV sobre ΔT? Né? Agora, a velocidade do ponto A e do B é a mesma, gente? Linear não. Porque essa aqui, ó, ela tem que andar um espaço muito maior do que essa. Se a velocidade linear é diferente, significa que a aceleração vai ser diferente. Então, ó, ambos possuem a mesma aceleração tangencial? Não. Porque quem está mais para fora é o caso do papel. Quanto maior o papel aqui, maior vai ser a aceleração, porque maior vai ser a velocidade que ele vai ter que andar e, consequentemente, o espaço que ele vai percorrer para andar junto com o que é pequenininho, né? Seria o caso se eu colocar um prato grande e o pequenininho ele tem que percorrer uma distância pequenininha, enquanto o outro tem que percorrer uma distância bem grandona. Dúvida? Tranquilo? A velocidade linear do maior é maior do que a... Sim, ela está perguntando, no caso, quanto maior o tamanho do corpo, maior vai ser a aceleração e a velocidade linear, as grandezas lineares? Sim. Para um eixo, as grandezas angulares são iguais, né? O espaço, o tempo, a velocidade e a aceleração, porque compactuam do mesmo ângulo. Mas, em termos de linear, em termos da casca, vai ser maior quanto maior o tamanho do corpo, quanto maior o raio aqui. Beleza? Tranquilo? Então tá. Olha, gente, a 7 e a 8, ou melhor dizendo, perdão, a 8 e a 9, quero que vocês tentem, que amanhã a gente vai pincelar ela direitinho, tá? E agora nós vamos começar a parte da dinâmica já. Vocês viram que eu, aqui na frente, ó, na lista 1, já tem a programação, nós já estamos na aula 2. Então, a aula 2, dinâmica, leis de Newton e trabalho. Eu gostaria que o meu amigo Caio, que é o único que eu lembro o nome, além da Idril, né, que nunca mais vou esquecer esse nome, e o do Rafael também, não sei o nome dele. Pede para o pessoal trazer a listinha para mim, por gentileza, da aula 2. Então, enquanto isso, ó, eu vou chegar esse aqui para cá. Posso? Esse aqui alguém quer tirar foto? Algo do tipo? Vou apagar esse de cá, pode ser? Pera tudo. Aquele experimento que você faz, que a gente fizeram na época da física, muitos anos atrás. Como é que é? Uma cadeira giratória, você gira assim, você faz certo. assim. O que aquilo lá é o que a gente chama de momento angular. O momento angular, a gente vê isso lá na parte de colisões no final, tem o impulso, tem a quantidade de movimento, que é o movimento linear, e tem o momento angular também. Quando você diminui a superfície de contato, aquilo potencializa e você gira mais rapidamente. Quando você faz assim, você aumenta a superfície de contato, ou seja, o ângulo diminui e aí você gira mais devagar. Tá? Mas a velocidade da ponta não seria superior ainda assim, quando eu baixasse assim? Ah, sim, mas aí o que está acontecendo lá? Por que lá não vai ser? Porque é o mesmo corpo que está fazendo isso aqui, não tem a transmissão do movimento circular. Tá? Aí assim, eu tenho uma situação que está aberto e outra está fechado. Bom, e qual que eu posso pagar? De cá ou de cá?
Tanto faz, né? Então tá bom. Vou começar então com esse aqui, que aí depois a gente abre a televisão ali. Foi. Caiu bastante, Leginil. Caiu também MHS, né? Caiu. Ó. Gente, a dinâmica, lendo daquele acompanhamento que eu mostrei para vocês, que tem o coraçãozinho lá, as áreas da física, é o que está a maior parte aí da nossa mecânica, tá? Ela quer estudar as causas do movimento, mas também tem ferramentas para analisar a velocidade, analisar a posição, tem tudo isso daí também aqui, tem essa condição, tá? Então, a dinâmica, a gente começa com as 3 leis básicas, né, de Isaac Newton e as leis de Newton, num momento de muita inspiração desse ser maravilhoso que viveu entre nós. É uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que interessante, né? Vocês acreditam que Isaac Newton, quando formulou as leis de gravitação, acreditava que o ser humano conseguiria chegar à Lua? Acredito que não, né? Acho que é inviável. O pessoal até achava que o mundo, não na época dele, né, mas há 200 anos antes dele, que o mundo acabava na Europa, né? Depois era o quê? Um precipício que você ia para o inferno, né? Quanto mais pensar que o ser humano vai na Lua, mas com as teorias gravitacionais dele foi possível, usando os cálculos de Newton, é possível mandar um ser humano na Lua. Aí eu faço um paralelo com Stephen Hawking, que faleceu ano passado, né? Ou não, retrasado. O que acontece? O Stephen Hawking, já existem as teorias para a viagem entre galáxias. Não existe ainda tecnologia. Então, o Newton, a teoria foi inventada. Ele não tinha o quê? Tecnologia, né? Então, se o mundo existia até lá, né? Veremos. Gente, lei de Newton, a primeira lei é chamada de lei da inércia. Esse nome você não usa no seu dia a dia. Entenda a inércia como um negócio que quer dizer o quê? Tendência. Qual que é a tendência do corpo? Ora, esse copo aqui, ó, a tendência dele é o quê? Está em repouso. Continuar em repouso. Então, a inércia dele é o quê? Permanecer em repouso. Se eu estou em movimento, qual que é a minha inércia? Continuar em movimento. Então, o que acontece, meu povo? Quando você analisa a inércia como tendência, você entende por que, por exemplo, você tem que usar um cinto de segurança. Ora, o carro, por mais que eu esteja parado lá dentro do carro, mas o carro me transporta, portanto, eu estou na velocidade do carro. Estou solto lá dentro. Quando há uma brusca desaceleração, por inércia, a tendência é continuar o movimento. E aí, se eu não quiser quebrar a minha cutis, né? A carita no retrovisor, né? O que eu tenho que fazer? Usar o cinto de segurança. Um outro lugar muito propício para testar a inércia é o quê? Ônibus, né? Você já imaginou o ônibus sem aquele corrimão lá? Não dá, né, irmão? É nojento, mas, ó, fica assim que você vai... Ônibus é uma coisa interessantíssima, né? É uma coisa assim que só Deus na causa. Mas é caso prático aí de inércia, tá? Gente, a segunda lei é conhecida como PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica. É o que norteia o nosso estudo aqui, tá? E diz que a força resultante, não é qualquer força, tá? Força, a resultante das forças, né? É o produto da massa vezes a aceleração. O que isso implica? Quando eu tenho simplesmente uma forcinha aqui, F1, beleza. F1 é massa vezes aceleração. Só que, por exemplo, nós aqui temos a força gravitacional, a força normal, né? Então, eu tenho aqui peso, eu tenho aqui normal, eu tenho aqui um atrito contrário. Então, gente, né? Eu não posso simplesmente, conforme o que o exercício me der, eu não posso simplesmente falar F1 é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho que fazer a soma dessas forças. E o que complica aqui na dinâmica é que eu não tenho uma soma, simplesmente uma soma de um mais o outro, é uma soma vetorial. Claro que a tendência é que caia algo mais tranquilo, mas se ele quiser colocar alguma coisa assim do gênero, ó, tipo você e seu crush brigando pelo controle remoto. Ele faz uma força aqui para cá, força do crush,
e você faz uma força para lá, né? Em vez de fazer aqui, faz assim, ó. A resultante disso daqui vai ser uma soma vetorial. O que é uma soma vetorial? Aí você tem que colocar assim, ó, fazer regra do polígono, regra do paralelogramo, lembra disso? Ah, então, ó, vai dar um negócio meio assim, ó, escanteado, assim, ó, a força resultante. Não vai cair, eu queira Deus, né? Eu acredito que não vai cair algo assim, tá? Mas assim, eu tô querendo te mostrar aqui, isso aqui, toma cuidado, não é? Vai cair simplesmente assim, ó, o maior menos o menor, que você vai poder subtrair. Ou duas pessoas empurrando de cá, ó, F1 mais F2, menos o que está contrário, que é atrito. Essa é a força resultante. Quero te mostrar aqui, não é simplesmente pegar a força e falar que é massa de aceleração. A gente às vezes está com esse conceito arraigado, né? Que é o quê? Faça mais amor. Ai, que beleza, né? Faça mais amor. Não, é força resultante. Muito cuidado, tá? E a terceira lei, isso aqui é só um negocinho aqui, não precisa nem copiar não, só quis te mostrar que isso aqui é vetorial. A terceira lei é lei da ação e reação. Essa ação e reação, gente, toma muito cuidado, tá? Porque ela tem uma particularidade, que é o seguinte, ó, tava aqui de boa, né? Ah, não tem que fazer aqui no quadro. Tô aqui de boa, ó, encosto aqui. Por que eu não entro aqui dentro desse quadro e saio levando tudo? Eu faço uma força na parede e ela aplica uma força de volta, não é? Contrário. Então, é tipo assim, ó. Ah, estou revoltado. Hoje vou aplicar um FC aqui na parede. Lutar. Ó. Ação. Força de ação. Eu, Ítalo, estou fazendo uma força de ação aqui na parede. A parede responde uma força em mim, que é a força de reação. Mesmo módulo, ou seja, mesmo valor. Mesma direção. O que é direção, gente? Direção é tipo assim, GPS, saca? Já viu que quando você coloca assim, GPS, meu local, onde estou, Jazz, né? O que acontece? Você fala assim, primeiro, Goiânia, né? Brasil, aparece lá, Brasil, Goiânia, depois centro, isso é a direção, né? Onde você está, uma coisa geral. Aí ele vem especificando, Rua 8, Instituto Rodolfo Souza e tudo mais. É isso. Então isso é sentido. Um vetor, ele é composto de módulo, direção e sentido. Então, o módulo é o valor, é 10, 20, 30. A direção é se é na vertical, horizontal ou angular, né? Tá, e o sentido, se é para cima, para baixo, ele especifica a setinha, tá? Então, olha só, onde que está o peguinho aqui? Fala assim, pera lá. Se eu aplico 10 newtons na parede, a parede aplicou 10 newtons em mim, então é zero esse negócio. Cuidado. Porque uma coisa, ó, se eu tenho aqui dois corpos, ó, dois corpíceos, eu empurro aqui, ó, o A, esse aqui é o B. Eu faço uma força aqui no A. O A vai, por sua vez, o quê? Empurrar o B. Coloca uma cadeira encostada na outra. Você empurra um, ela sai empurrando a outra. Mas olha só, existe uma força F que o A faz em B empurrando. E ao mesmo tempo, quanto mais cadeiras, fica mais difícil, fica mais pesado. Então, o B faz uma força no A. O que você está falando aí para ter cuidado? É porque é o seguinte, são forças em corpos diferentes. Então, não vai dar zero. Eu faço 10 newtons aqui e esse faz 10 newtons aqui. Então, um não anula. Então, se falar assim, a força de ação e reação se anula? Não. Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. É isso que eu quero que você tenha claro. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Se anulam em corpos iguais. Como é que é? Se anulam em corpos iguais. Se anulam em corpos iguais. Vamos pegar um exemplo? Ele faz uma força te puxando para cá e ele faz uma força te puxando. Ambos estão atuando no mesmo corpo, que no caso é você. Então, um anula o outro. Beleza? Agora, em corpos diferentes, aí a análise é diferente. Se eu vou fazer a força resultante aqui em A, vai atuar FA e FBA. Aqui em B atua somente FAB. Muito cuidado com isso, tá? Professor, igual força, peso e normal, elas não se anulam, elas são iguais. Elas, nesse caso, olha só, o peso
é a força que a gravidade faz no corpo empurrando ele para baixo, né? E a normal é a força que a superfície faz no corpo empurrando ele para cima. Se ambos estão, aí eu posso simplesmente... Desculpa aí, eu subi de novo. É o hábito. Né? Beleza? Então, olha só. Eu acho que agora a gente consegue fazer a 10, a 11 e já faz a 12 também. E aí a gente começa a força de atrito. Ah, você quer tirar do quadro? Aqui. As 3 leis. Fechar. Aqui, pronto. Nada. Gente, se houver dúvidas aí nessas questões, amanhã eu vou trazer a resolução e também pode me procurar lá nas redes sociais, tá? Estou à inteira disposição. Como eu disse, como é uma aula que a gente também expõe um pouco de conteúdo, então não dá para fazer todos os exercícios, mas eu vou trazer a resolução direitinho para os senhores e senhoras. Quantas horas, por gentileza? Tá ótimo. Muito obrigado. Ó, na questão 10 nós temos aqui, ó, essa aqui é de aviação civil de 2012, considerando os princípios da cinemática dos corpos rígidos, julgue o item seguinte. Por mais que seja de cinemática, você vai ver que é uma questão de dinâmica. Ó, se um automóvel de 900 kg de massa que se desloca a uma velocidade de 20 metros por segundo é parado em 3 segundos, é correto afirmar que ele foi submetido a uma frenagem de 6 kN. Olha só, misturando as coisas. Olha que lindo, cinemática com dinâmica. Ó, que inferno, né? Então, gente, o caminho para fazer essa questão, força é massa vezes aceleração. Eu quero saber que essa força é de 6, não é? Quero saber isso. A massa ele já me deu. A massa, 900 kg. Tá. E aí ele fala que a minha velocidade inicial é 20 e que ele foi parado em 3 segundos. Então, a velocidade inicial, 20 metros por segundo e o tempo de frenagem, 3 segundos. Ora, se ele foi parado, o que ele está te dando nas entrelinhas? A velocidade final. A velocidade final, 0, né? 0 metros por segundo. Bom, concordam comigo que para mim descobrir a força, basta que eu descubra quem? A aceleração. Se a aceleração aqui ele fala que é uma força de frenagem é constante, no caso, né? E como ele falou que variou, eu tenho que presumir. Então, V é igual a V0 mais A vezes T, eu acho a aceleração. Achando a aceleração, joga aqui, eu acho a força. Entenderam o caminho? Beleza? Então, olha só. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Mais a aceleração, que é o que eu quero saber, vezes o tempo, que é 3. Ora, quem está positivo passa negativo. Então, menos 3A é igual a 20. Quem está multiplicando, multiplica aqui por menos 1, né? Você vai ver que 3A é igual a menos 20. A aceleração, menos 20 sobre 3. Gente, aqui você está vendo que ele não falou em módulo, mas você tem que interpretar o seguinte. Esse menos é só para indicar que ele está contrário, que é a frenagem. Achei a minha aceleração, 20 terços metros por segundo ao quadrado. Então, não tem calculadora lá. Faça essa conta? Não, deixa para fazer no final. Substitui fração. Não tenha preconceito de usar frações. Você vai ver que, por exemplo, ó, 900 vezes 20 sobre 3. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ó, meu pincel preto que vem e que passa. 900 dividido por 3... 300. 300 vezes 20, 6.000. Quilo quer dizer 1.000, é um prefixo para 1.000. Quilogramas, 1 quilogramas, 1.000 gramas. 2 quilogramas, 2.000 gramas. Então,
Isso aqui é a mesma coisa que 6 quilonewtons, tá? Dúvidas? Uma questão dessa, pode errar? Não, né? Fazível, não é? Então, isso aqui está correta. Posso? A 11, nem vai precisar pagar nada, ó. Com relação aos princípios da física e suas aplicações, julgue os itens a seguir. Para que uma estrutura composta por treliças é como se fosse andaimes, tá? São estruturas que eu tenho assim, ó. Tchan, 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 tchan. Assim, isso é uma treliça, usado muito em construção. Esteja em equilíbrio estático, o somatório das forças dos momentos devem ser ambos nulos. Isso aqui seria mais propício eu fazer quando eu falasse de colisões, mas eu acho que vai ser bem apertado, então eu já quis comentar agora. Gente, existem primeiro eu queria comentar com vocês uma coisa. Existem 3 tipos de força. Primeiro, é a força de contato. Então, uma força, rapidamente eu quero comentar aqui com vocês o seguinte, ó. Que lindo. Venha. Ó, a força. Fica. Tem essa força aí? Tem essa força do mal aqui. Então, a força, ela pode ser de contato. Por exemplo, se eu quero pegar a minha garrafinha de água ali e quero trazer até aqui para eu beber água. Eu consigo fazer isso com a mente, gente? Só Matilda, professor Xavier, esse povo, né? Então, contato. Preciso fazer o quê? Ó, um contato, ó, e trazer. Beleza. Agora, esse pincel, eu não preciso jogar ele no chão para ele cair. Ele já cai sozinho. Porque também existem as forças de campo. E os campos que tem na natureza são campo gravitacional, que o planeta gera, campo elétrico e campo magnético. São esses 3. Também existem as forças interatômicas entre os átomos. Vocês já pensaram que coisa mais louca? Ó, lá nos átomos tem um negócio que chama próton. E tem um outro negócio que chama-se nêutron e elétron. Aí os prótons ficam lá no núcleo, não é? Um junto com o outro. Mas os prótons se odeiam um com o outro e falam assim, sai pra lá, malcréia, não é? Então, e como é que eles ficam juntos? A mesma coisa é o seguinte, gato e rato, né? Ó, normalmente se odeiam. Como é que eles ficam juntos e coexistem para existir a matéria? É porque os nêutrons fazem uma força interatômica e falam assim, vem cá você, vamos ficar aqui todo mundo caminhando. É isso, tá? Então, força interatômica. E o que é esse momento? Também conhecido como momento de força ou torque. Só um minutinho que eu vou colocar uma aguinha aqui, irmãos. Esse momento de força ou torque é a tendência que o corpo tem de rotacionar, porque uma força tem de rotacionar um corpo. Por exemplo, quando você vai empurrar essa cadeira, puxar, por exemplo, ó, você pega aqui no meio e puxa, não é? Ou então, vai empurrar ela aqui no meio, ó, já na beirada já aconteceu alguma coisa. Ó, no meio, no centro de massa dela, acontece alguma coisa? Não. Pega aqui na extremidade. Tendência de rotacionar. Isso é torque, isso é o momento de força. Então, para um corpo, as condições de equilíbrio de um corpo, então para fazer essa questão aqui, ó, já sabemos o que é uma treliça, parará, ó, condições de equilíbrio de um corpo. Um corpo estará em equilíbrio se a somatória das forças for igual a 0, ou seja, a força resultante for igual a 0 e o momento resultante também for igual a 0. Então, mas como é que esse momento funciona? Vamos pensar o seguinte, ó. Tá você aqui na gangorra, ó.
Você pode conseguir, tem algumas, né, as que estão estragadas, elas ficam no centro de massa assim, bem retinho. É a mesma coisa, você pegar o pincel aqui, ó, você achar o centro de massa dele, fica de boa na lagoa, pá, ó. Não vou fazer isso quando tem tempo. Mas então, aí, fica de boa, né? Agora, quando eu coloco uma força quanto maior na extremidade, maior a tendência de rotacionar, né? E aí, o que acontece? Quando eu coloco de cá também um ser humaninho aqui, vai tentar rotacionar também. E aí, por isso que um fica pulando e o outro desce. Aí, de repente, aí o mais pesado você fala, agora você vai ficar em cima, né? Desse jeito, castigo. É isso, isso é o torque. Então, o momento tem que ser igual a zero. Então, ó, se as forças forem equiparáveis, o momento tem que ser também igual a zero. Ítalo, eu ainda não estou captando vossa mensagem, me ajuda. O que eu quero te falar é o seguinte, meu irmão. Se você coloca aqui, ó, uma força de 20 newtons na extremidade, né? E uma força de 20 newtons aqui, ó. Vamos subir na gangorra. Aí, menino, é aquele sofrimento. Não, não vou ficar aqui no assento, não. Eu vou ficar aqui no cano, aqui, ó. Eu gosto é aqui, que tem mais emoção, né? O que vai acontecer? O momento vai equilibrar? Não. Porque a tendência de rotacionar é maior quando eu estou na extremidade. Por isso que o momento é dado por força vezes o braço da força que a gente chama. Força vezes a distância. Mas aqui eu quero só o conceito, eu nem estou trabalhando a forma. Então, o que eu quero te mostrar aqui? Se eu estou aqui, ele não vai equilibrar o momento. A força pode até equilibrar, são iguais. Mas os momentos não equilibraram. Por isso que ele coloca, ele deixa claro aqui, ó. Que maravilha. Gente, está acontecendo alguma coisa aqui que esse trem está ficando pior a cada vez. O que será? É? Também estou achando que esse trem está meio doido. Então, com relação aos princípios da física e suas aplicações, julgo o item a seguir. Para que uma estrutura composta por treliço, eu te mostrei o que é, esteja em equilíbrio, o somatório, quais são as condições de equilíbrio? Força tem que ser zero, a soma das forças tem que ser zero, a força resultante, e o momento também tem que ser igual a zero. Então, o somatório das forças e dos momentos devem ser ambos nulos. Correto? Tá? Ó, prova usado na UNB, Polícia Civil. Prova de polícia, hein? Perito criminal. Aí, quem não ama um negócio desse? Não é lindo? Não é? Espero nunca mais ver. Bom, aqui é para professor de física. Posso apagar? Porque às vezes alguém quer tirar alguma fotinha, esse é o momento. It's time. Então, let's go. Ó, gente, aqui tem uma condição que é o seguinte. Eu tenho duas massas, né, interligadas aqui por uma polia, né? Essa polia ela transmite as forças e aqui eu tenho um negócio que chama-se força de tração. Aí, antes de falar de força de tração, eu quero, já que eu estava falando de forças, eu quero falar das principais forças da dinâmica. Ó, são elas. A primeira de todas, quando eu falo força, todo mundo já pensa no peso, né? Que tudo que tem matéria tem massa, vai ter peso. O que é isso? É uma força de que tipo, gente? Ela é uma força de contato? Não, é uma força de campo, né? Quem cria é o campo gravitacional da Terra, que interage com você. Tudo que tem massa tem um campo gravitacional. Então, ó, por exemplo, se eu colocar essas duas garrafas aqui, ó, essa aqui, ó, toda X, Cluster Master, essa aqui, ó, ai que lindas, né? Uma vai atrair a outra, porque ambas têm o quê? Campo gravitacional. Tem matéria? Tem. Então, gera um campo gravitacional. Só que essa força não é forte o suficiente para conseguir romper essa separação aqui, porque aqui vai existir um negócio que chama-se atrito, né? Mas que existe essa força, existe. Então, ela só comunica. Por que eu consigo, ó, essa borracha, quando eu solto, ela cai? Cai mesmo, né?
Porque o campo gravitacional da borracha interage com o campo gravitacional do planeta. Sacou? Então é isso que acontece. Obrigado pela sua cordialidade. Então, olha só. A força-peso é uma força de que tipo? A força de campo. Então, como é Aqui, pera aí, rapidinho. A gente que é homem não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, aí, pronto. Módulo. Gente, se é uma força, é uma grandeza vetorial. Tem dois tipos de grandeza, aquela que é vetorial e escalar. Vetorial precisa de módulo, direção e sentido para você entender ela. Por exemplo, eu falo o seguinte, Fábio, vou fazer uma força nessa cadeira. Você fala, que bom. E de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, como é que é? Então, para ter sentido completo, eu preciso te dar a direção e o sentido. Mesma coisa, eu falo assim, gente, eu vou andar com 2 metros por segundo. Você fala, 2 metros por segundo para onde? Para o norte, para o sul, como é que é? Então, são grandezas vetoriais. Agora, se eu falo assim, ó, a temperatura dessa sala está em 23 graus Celsius. Todo mundo entende. Temperatura, massa, ó, esse aqui pesa 100 gramas. Pesa 100 gramas aqui, desse jeito. No céu, no inferno vai derreter, mas tudo bem. Mas a massa é a mesma. Então, a grandeza o quê? Escalar. A grandeza vetorial muda conforme eu altero a posição dela. Por isso que eu preciso de módulo, direção e sentido. Como é que eu calculo a força-peso? O módulo é massa vezes gravidade. A direção é sempre na vertical. E o sentido é para baixo. Tipo assim, ó. Eu tenho um corpinho aqui, ó, no plano. Um corpinho aqui inclinado, ó, e um corpinho aqui também, ó, no teto, preso. O peso vai mudar? Não, é sempre na vertical para baixo, ó. Fazendo 90 graus com a superfície? Não, com a horizontal. Então, o ídolo vai cair, vai, e você sai de baixo, entendeu? Vai cair mesmo. Então, o peso não muda, é sempre essas características. Tem uma outra força que chama-se, que normalmente equilibra, né? Que chama-se normal. Aí o povo fala, não, peso, como é que calcula normal? Ué, normal é igual ao peso. Não. Muito cuidado. Força normal não é igual ao peso. Ela tem casos que ela vai ser, mas não necessariamente é. Então, ó, direção e sentido. Outro erro comum. Deixa eu te mostrar uma situação aqui, ó. A normal, deixa o módulo, ela é um módulo variável que a gente fala. Depende. Tá? A direção, ela é perpendicular à superfície. Ou seja, ela faz 90 graus com a superfície. E a direção, o sentido no caso, né, para fora. Ele sempre aponta para fora. Você tem noção, ó, o peso sempre na vertical e para baixo. Foi mal. Então, a normal, perpendicular à superfície, fazendo 90 graus, ó, tchan, e para fora. Nessa situação que eu estou num plano, né, horizontal, peso é igual a normal? Sim, porque o negócio está indo nem para baixo, nem para cima. Está indo nem para o céu, nem para o inferno, eu brinco. Está aqui quietinho. Mas, num caso como esse, por exemplo, ó, um plano inclinado, posso falar que peso é igual a normal? Não. Tanto é que se fosse, ele não escorreria, né? Então, ó, o peso está aqui para baixo, vertical para baixo, e a normal perpendicular à superfície, fazendo 90 graus, né, e sentido para fora. Justamente por não encontrar as duas, uma não equilibra a outra, é que há a chance desse negócio escorregar, né? Às vezes não escorrega porque também tem atrito aqui envolvido no processo. Outro caso, olha que caso interessante, por exemplo, ó, no Globo da Morte. No Globo da Morte, quando o nosso amigo motoqueiro selvagem, né? Ó, que lindo essa moto. Tá aqui embaixo. Quando ele está aqui, ó, tchan. E quando ele está aqui, ó, em cima. Vou fazer só em cima para vocês entenderem. Peso é sempre na vertical e para baixo. Então, peso vertical para baixo. Normal, perpendicular à superfície para fora, não é? Da superfície.
Aqui, peso e normal se equilibram. Aqui vai equilibrar? Não. Por isso que ele cai, se ele ficar aí, né? E aqui, os dois empurram ele para baixo. E aí, tem um negócio que chama força centrípeta, que é a força aqui do movimento circular que faz esse negócio girar, ela é dada por mv² sobre o raio. E aí eu consigo achar a velocidade mínima. Você já viu que ele fica andando assim, ó, embaixo, até dar o loop completo? A velocidade mínima que ele tem que andar para poder fazer o loop completo. Tem. Sacou? Né? Hã? Sim, não, ele despenca. Se ele for na primeira, opa! Tchau. Morre. Globo da morte. Entendeu? Tá? Então, olha só. Força, peso, força normal. Dei uma pincelada aqui numa força centrípeta. Vamos falar das outras duas forças que são necessárias. Eu vou ter que fechar de novo, meu Deus. Olha lá. Que é a força de atrito e a força elástica, que você vê que você nem queria mesmo mexer. Nem queria. Tira a foto aí que eu vou apagar. E aí, gente, tendo força elástica, força de atrito, dá para fazer todas essas questões aí. Claro que você pode ter dúvida, mas estou aqui para saná-las. Tá bom? Pode me procurar que a gente te atende. Então, e aqui dá para a gente mexer bastante aqui nesse exercício e já vamos para a força de atrito. Posso apagar? Ó, continuando a falar das principais forças da dinâmica, falamos então de peso e normal. Agora falaremos da tração. O que é a força de tração? Tração é toda vez que eu tiver cabo ou cordas. Uma pessoa com esse meu biotipo aqui de grilo, chassi de grilo, por exemplo, ó, quer arrastar uma certa geladeira. Vai pegar impulso aqui, não vai sair do lugar. O que você faz? Amarra uma linda cordinha aqui, ó, e puxa, né? Chama umas 3 pessoas para te ajudar, parará. O que eu quero te mostrar é o seguinte, que a força que eu imprimir nessa corda, ela vai ser transmitida e vai chegar até aqui, ó. Se eu fiz uma força aqui na extremidade, ela vai chegar. Isso é que eu chamo de tração. Aqui eu não preciso definir o que é modo, direção e sentido, não, porque é tudo variável. Conforme a corda estiver, eu vou ter situações diferentes. Por exemplo, aí tem um negócio aqui que chama polias. Tem até uma questão na lista, acho que é na próxima, que vai falar de polias. Quando eu tenho uma polia simples, olha só, tem um corpo aqui, quero erguer ele do chão. Ó. Né? Faço uma forcinha aqui, ó. O que aconteceu? Essa força que eu fiz aqui vai ter que ser igual a pelo menos o peso para esse negócio erguer, não é? Então ela vai ser transmitida aqui. Aí tem um cara chamado Arquimedes que falou assim: dê-me polias e eu consigo mover o mundo. Tem uma frase famosa disso, né? Por quê? Existe um negócio que chama polias móveis, que é mais ou menos assim, ó. Ó, toda polia móvel tem que ter pelo menos uma fixa, tá? Não tem como fazer só polias móveis. Então, ó, eu tenho aqui uma móvel. Por que ela é móvel? Porque ela consegue subir e descer, tá? Ó, aí eu coloco um corpinho aqui, né? O que vai acontecer? Você concorda que esse negócio aqui tem uma força-peso? Só que essa força-peso, ela vai dividir. Metade vem para cá e metade vem para cá. Peso sobre 2 aqui. Isso aqui tem que ser um negócio duro. Se eu colocar no, igual aqui que é laje, se eu colocar no gesso, acontece o quê? O gesso cai. Então, aí o que eles amarravam? Para mover navio, levar, por exemplo, amarravam naquelas rochas bem firme, né? Colocavam 1, 2, 3, várias polias e conseguia arrastar. Porque qual que é a grande vantagem? Você usa a força da rocha para sustentar e aqui você consegue o quê? Fazer uma força menor para erguer esse peso aqui. E aí, a força que eu tenho que fazer aqui na extremidade é conforme o número de polias móveis que eu tenho. Então, ela vai ser o peso que eu quero mover sobre 2 elevado a n, em que esse n é o número de polias móveis, tá? Pode cair. Na aula que vem eu vou fazer uma questão com vocês. Certo, senhores?
Então, essa é a força de tração que pode vir a cair. Por exemplo, aqui nós temos um caso, ó, em que ele fala, a figura acima ilustra um sistema construído de 2 blocos de massa emão, com emão e eminho, né? Emão, M maiúsculo e M minúsculo. M maiúsculo é maior. Se essa massa é maior, a tendência é que esse negócio caia. Posso falar simplesmente que vai cair? Não, porque tem o tal do atrito, né? Agora, ó, os blocos ligados por um fio que passa por uma polia de raio rão de massa não desprezível. Muito cuidado. Normalmente as massas você não considera o valor dela. Aqui, para análise, talvez a gente vai ter que considerar. Os blocos, ao se deslocarem, partem do repouso. A partir dessas informações e desprezando-se as forças de atrito em todo o sistema, opa, então aqui, então o que vai acontecer? Se não tem atrito, isso aqui é maior, vai descer, né? Julga os próximos itens. O primeiro item diz assim, a força resultante que atua no bloco eminho não é conservativa. Gente, o que é ser força conservativa? Então, ó, te falei já dos tipos de força, né? Estou falando das principais forças da dinâmica e agora entra esse nominho aí, ó, conservativo. Gente, um sistema conservativo é que a gente fala que, assim, que não tem perdas, né? Normalmente, mas a definição adequada de conservativo é o seguinte, quando você tem assim, ó, e mais para frente eu vou definir o que é um trabalho. Trabalho é quando uma força produz um certo deslocamento. Então, ela fez um trabalho. Por exemplo, se eu puxar essa cadeira aqui, ó, isso aqui, ó, essa força que eu fiz exerceu um trabalho? Sim, porque conseguiu deslocar o corpo, né? O trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Quando eu tenho o sistema, por exemplo, o peso. O peso, independentemente da trajetória que eu fizer, se é assim ou se é assado, ó, o trabalho é o mesmo. Então, quando o sistema conservativo é aquele em que o trabalho independe da trajetória. Só vai existir 2 casos na natureza, que é a força-peso e a força elétrica, tá? Só forças de campo. Força de contato é conservativo? Não. Isso aqui é força de campo? Não. É força o quê? De contato. Então, ó, a força resultante que atua no bloco de massa não é conservativo? Correto. Né? Não é conservativo. Conservativo é só quando eu tenho aqui, ó, o peso, né, uma força de campo, ou uma força elétrica, em que a trajetória vai independer, o trabalho vai independer da trajetória. O trabalho para eu mover esse cara daqui até aqui, ó, é o mesmo se eu fazer stand de voltinha. É isso, tá? É uma definiçãozinha que eles quiseram usar. Mas isso aqui, gente, é algo rodapé de livro. Não vai cair. Agora, isso aqui é interessante, ó. A aceleração com que o bloco de massa emão se desloca independe da massa da polia. Gente, a massa da polia aqui, nesse caso, ele fala assim, ó, que ela não é desprezível. Você pensa, uai, se a massa não é desprezível, então com certeza ela vai entrar no cálculo, né? Só que aqui o que vai indicar a aceleração com que o negócio vai rodar não é as massas, porque essa aqui ela está em repouso. É justamente o que? A velocidade com que esse negócio vai escorregar. Como eu estou desprezando o atrito, então, se tem massa, se não tem, para esse sistema aqui, tanto faz, tá? Então, ó, a aceleração com que o bloco de massa M se desloca independe da massa da polia? Sim, independe. Beleza? Hã? Tá tudo? Beleza? Tá. Então tá bom. Okay. Vamos lá falar agora de força de atrito. Quanto tempo eu tenho? As horas? 10, 15. Nossa, 10 e 15. Entendi agora. Entendi agora. Gente, amanhã a gente termina falando rapidamente de força elástica e força de atrito.
Mais uma vez, me coloco à disposição dos senhores, que eu puder ajudar. Espero que tenha sido tão prazeroso para vocês quanto foi para mim. Amanhã estamos juntos. Não mesmo, odeio esse negócio. Tá? Gente, mas assim, para quem faz tempo que não viu alguns conceitos, conseguiu revisar, conseguiu assimilar, pode falar a verdade. Não? Hã?